Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer o vídeo de continuação das leituras do ano de 2023. Eu tô fazendo um vídeo desse a cada 3 meses, trazendo aos poucos o que eu tenho lido e fazendo resenhas rápidas e dando minha opinião dos livros. Esse vídeo tá um pouquinho atrasado, porque é o terceiro vídeo, então é o terceiro trimestre, equivalente a julho, agosto e setembro. Tá saindo só agora em novembro, mas o que vale é sair em algum momento, né? Então aqui eu vou falar só o que eu li até setembro, e aí o último vídeo que deve sair lá no iniciozinho de janeiro, com os 3 últimos meses do ano, né? Que vai ser outubro, novembro e dezembro. Esse terceiro trimestre foi bem mais produtivo de leituras do que o trimestre anterior. No trimestre anterior foi bem triste, assim, eu entrei numa fase de ler pouquíssimo, mas eu consegui recuperar, até porque no pedaço de julho e agosto eu tive férias, então eu consegui ler bastante. E teve muito livro bom também nesses 3 meses, então vamos começar. Começando por Diamante Dourado. Eu confesso que nem parece que eu li esse livro esse ano, parece que faz tanto tempo. Mas Diamante Dourado é a continuação de Safira de Prata, que é uma duologia nacional de fantasia com lobos e tal. Eu acho que eu li Safira de Prata no início desse ano ou no fim do ano passado, não lembro bem. E aí eu tava esperando só conseguir a assinatura do Kindle Unlimited de novo pra ler o Diamante Dourado. E foi isso que eu fiz lá em julho. Na verdade, eu acho que Diamante Dourado eu devo ter começado em junho e só consegui terminar em julho, porque é um livro muito grande. Inclusive, eu acho que eu terminei ele num vlog aqui, um vlog lá de julho que eu postei. Enfim, Diamante Dourado é um livro muito bom, assim, a escrita da Laura continua tão boa quanto no primeiro. Os personagens continuam tão bons quanto no primeiro livro também. Tem muito mais romance aqui nesse livro do que no anterior, até porque já temos um casal formado ali, que se formou quase no final do primeiro livro, né? E também a gente vai ter ali algumas reviravoltas, alguns plot twists, a gente vai ter algumas revelações na história. Eu só não tive a conexão mágica, assim, que eu tive com o primeiro livro, com esse segundo. Tipo, foi uma leitura prazerosa, eu gostei muito, mas o primeiro eu tive uma conexão que eu não conseguia parar de ler, tanto que eles são livros grandes, tanto o primeiro quanto o segundo, tem umas 900 páginas lá no e-book. E eu lembro que o primeiro eu li em uma semana, eu não conseguia largar o livro, e isso não aconteceu com esse segundo livro. Tanto que eu demorei bastante, ele se arrastou um pouquinho pra mim, em alguns momentos eu sentia que podia ser um livro um pouquinho menor. Por isso que eu dei 4 estrelas, ainda assim é um livro muito bom, é uma duologia como um todo que merece muito ser lida. Em seguida eu li Mansão Gallant, que é um livro mais infanto-juvenil, da Via Schwab. Nesse Mansão Gallant a gente vai acompanhar uma garota que vê fantasmas, né? Ela enxerga fantasmas, então é um livro assim mais sombrio. Ela vive no orfanato, acha que não tem mais ninguém da família dela no mundo, até que o orfanato recebe uma carta de um tio dela dizendo que ela deveria morar com eles na Mansão Gallant, que é a mansão da família, né? E aí essa garota, então, vai pra essa mansão, apesar, assim, de ser uma mansão muito misteriosa, com muitos segredos, e ela vai ali tentar descobrir como é que funciona a família dela, quem eram os pais dela e etc. É um livro, assim, bem mais focado numa ambientação sombria, tem essa questão dos fantasmas, daquele mistério que tem naquela casa. Mas, assim, eu não curti tanto o final do livro, eu acho que o final podia ter sido bem melhor, porque o livro tava se encaminhando muito bem, e aí o final eu achei meio assim, sabe? Então eu dei 3 estrelas, e é uma ótima opção de livro, assim, pra essa fase de Halloween, pra quem não gosta de ler nada que dê muito medo, porque ele é meio infanto-juvenil, mas também é bem sombrio. Depois eu li A Filha do Rei do Pântano, que é um livro, acho que do Kindle Unlimited, que eu peguei. Se eu não me engano, agora saiu uma adaptação dele, mas eu não assisti. E em A Filha do Rei do Pântano a gente vai acompanhar uma protagonista que no presente ela descobriu que o pai dela fugiu da prisão, que ele estava preso há muitos anos. E aí a gente vai acompanhar o presente e o passado. No passado a gente descobre que essa menina vivia com o pai e com a mãe numa cabana no pântano, muito isolada, e que essa menina não sabia, mas a mãe dela então tinha sido sequestrada pelo pai dela e ela era filha ali de um abuso, né? E aí a gente vai acompanhar essa história tanto no passado quanto no presente. Mas eu senti que a história assim focou muito
no interior da cabeça da personagem, não tanto nos acontecimentos, assim, de caçada que ela estava se propondo a passar, né? Porque é um livro de suspense, etc. E a personagem, ela é bem insuportável, eu não gostei muito da narração dela. E aí isso atrapalhou um pouquinho pra mim o decorrer do livro. Apesar de que sim, em geral é um livro bom que eu acho que muitas pessoas podem gostar. Eu não vi o filme também porque eu vi que os atores principais eram atores brancos e no livro eles são o pai da garota indígena, né? E ela é descendente de indígenas, então assim, eu acho que não fez sentido nenhum a escolha de atores. Como sempre, né, tem esse apagamento, então eu preferi não assistir o filme também. E aí, pra Filha do Rei do Pântano, eu dei 2,5 estrelas. Depois eu li Uma Magia Destilada em Veneno, que é um livro de fantasia mais, assim, ligado à cultura oriental. Eu acho que a autora é chinesa, se eu não me engano, e é um livro, assim, muito interessante porque ele vai trazer vários elementos culturais, mas ele tá construindo ali um reino de fantasia, um universo de fantasia próprio. E nesse livro a gente vai acompanhar, então, os mestres do chá, que é como se fosse a forma de fazer magia nesse reino, então. E a nossa protagonista, ela é filha de uma dessas mestras do chá. E ela tem algumas habilidades de magia, assim, mas ela não é ainda considerada uma mestra, né? E aí a mãe dela morre envenenada e a irmã dela também foi envenenada, mas ainda está viva e ela tá em busca ali de uma forma de curar a irmã dela. E acontece uma competição na capital ali daquele reino, em que a princesa quer encontrar um novo mestre, né, dessa arte do chá. E então todos os aprendizes do reino vão ali competir e quem ganhar ganha um favor da princesa. Então o objetivo da nossa protagonista é ganhar essa competição, que ela imagina que com um pedido que ela possa fazer para a princesa, ela pode pedir para a princesa colocar todos os médicos do reino para cuidar da irmã dela, enfim. E aí vai se desenrolando. É uma fantasia assim bem cozy, sabe? Bem confortável, fala muito, tem muitas descrições de chás, então é um livro que a gente vai lendo e vai sentindo muita vontade de tomar chá toda hora. Eu achei muito interessante esse sistema de magia, muito diferente, sabe? E é o primeiro livro de uma duologia, eu ainda não li o segundo, mas eu quero muito ler. E esse livro recentemente também entrou no Kindle Unlimited, então é uma leitura que vale muito a pena e eu dei 4 estrelas pra ela. Depois eu quis dar uma relaxada entre as leituras de fantasia e suspense e peguei Cortesã por uma Noite, que é um livro de romance de época. A capa sempre me chamou a atenção, a sinopse parecia ser algo incrível, muito bom, assim, cheio de clichê, mas muito bom ao mesmo tempo. Só que foi uma decepção, eu achei esse livro bem chato. A sinopse passa uma coisa, mas a gente logo vê que não vai ser aquilo, que vai ter uma revelação ali, que todo mundo já sabe desde o início o que é que vai ser. E eu achei o par romântico principal da mocinha, né, o protagonista da história masculino, insuportável, nossa. E ele tem umas decisões, umas atitudes extremamente erradas e, sabe, que não dá pra passar pano. Então, não gostei desse livro. Eu lembro que eu tava fazendo leitura dinâmica no final, do meio pro final, pra ver se acabava de uma vez, porque era clichê atrás de clichê, mas sabe quando é aquele clichê que não é muito bem executado e a gente fica, ai, nossa, de novo isso. E foi isso, foi essa minha experiência com esse livro, não funcionou muito. E é o primeiro livro da Lisa Kleypas que eu leio, eu sempre ouvi falar tão bem dela, então eu quero dar mais chance pra ela, porque eu acho que talvez eu tenha escolhido o livro errado, não sei. Eu dei 2 estrelas pra esse. Em seguida, eu li um livro de contos extremamente bom. Eu acho que do livro todo teve um conto só que eu não gostei. De resto, todos assim, ou foram muito bons ou incríveis, sabe? Que é Forward. É uma coletânea com vários contos de ficção científica. E ali tem alguns nomes muito famosos, tipo Blake Crouch, né? Que é o escritor de Recursão. E tem o Andy Weir também, que é o escritor de Perdido em Marte, Devoradores de Estrelas, eu acho. Enfim... Tem a Veronica Roth também, que é a autora de Divergente, eu ainda não li Divergente. E tem a N.K. Jemisin, que, nossa, o conto da N.K. Jemisin é o melhor. Nossa, é muito bom esse conto. E foi o primeiro contato que eu tive com a escrita da N.K. Jemisin, porque eu ainda não li nenhum livro dela. E tem alguns outros autores ali, mas eu não conheço muito bem, não lembro agora o nome deles. Esses são os que me vêm à mente, assim, que eu conhecia. Os meus contos favoritos foram da N.K. Jemisin, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o da
Veronica Roth. Eu nunca li Divergente, foi o meu primeiro contato com a autora, então, e eu adorei esse conto. Eu até pesquisei pra ver se ela tinha outros livros lançados, mas pelo que eu vi era mais Divergente, umas coisas assim meio distopia adolescente, sabe? Então eu não me interesso muito, mas eu fiquei louca pra ler um livro na vibe desse conto dela, que é mais adulto, porque a escrita dela é muito boa. E em terceiro lugar é o do Blake Crouch, que é um conto assim, muito bom, que a gente fica... a gente se importa muito rápido com os personagens e depois no final a gente fica pensando em tudo que pode dar ruim na nossa sociedade, porque todos esses contos são de ficção científica, mas trazem, como sempre, né, a ficção científica tenta trazer coisas da nossa sociedade, críticas de alguma forma. Então, é um livro muito bom. Eu acho que foi o melhor livro de contos que eu já li na minha vida, porque é difícil eu gostar de contos. Normalmente, um livro, pra eu gostar e me apegar, ele precisa ser um pouquinho mais desenvolvido, né? E os contos, querendo ou não, alguns aqui tinham até 40 páginas, então eu achei que não fosse gostar tanto, mas eu adorei. Se eu não me engano, eu dei uma nota geral pro livro de 4 estrelas, porque eu vou dando nota pra cada conto. Depois eu tiro uma média, e aí teve um conto ou dois ali que eu não gostei tanto, aí deu uma caidinha na nota. Se não teria sido 4,5, 5 estrelas 100%, sabe? Mas ainda assim eu recomendo muito e sempre tá baratinho, é uma edição muito boa, capa dura. Então, se eu não me engano, eu comprei por R$ 12 na última promoção da Amazon que teve. Então eu recomendo muito. Depois eu li A Menina na Torre, que é a continuação de O Urso e o Roxinol. O Urso e o Roxinol foi um dos primeiros livros que eu li no meu Kindle. Na verdade, eu nem tinha um Kindle ainda, mas eu tinha começado a assinar o Kindle Unlimited, eu tinha só o celular na época. E eu lembro que foi uma leitura muito boa, que mesmo eu lendo pelo celular, eu fiquei extremamente imersa, sabe? Eu não conseguia largar o livro. E aí, finalmente, eu peguei a continuação. É uma trilogia, mas o primeiro, como ele tá disponível no Kindle Unlimited, eu li logo. E os outros eu fiquei esperando promoção nos e-books e tal pra comprar, né? Então eu li o segundo agora, nesse ano. E, nossa, eu amei. Foi impressionante porque eu achei que eu teria esquecido muita coisa do primeiro livro. Mas assim que eu li o primeiro capítulo, parece que as coisas foram voltando pro meu cérebro, sabe? Pra minha mente. Veio tudo de uma vez, assim. Então, aqui nesse livro, essa trilogia toda é baseada em mitologia russa. Então é uma mitologia muito diferente, é muito focada no inverno, aí tem o Rei do Gelo, e enfim, é muito legal. E aí a gente tem essa protagonista, né, que desde o primeiro livro ela tem algumas... É como se ela tivesse um pouco de magia no sangue, então ela consegue enxergar algumas criaturas da mitologia que as outras pessoas só vivem a vida delas e não enxergam. E aqui nesse segundo livro, a nossa protagonista tá muito bem desenvolvida, assim, ela escalou de uma forma, tem muito mais ação, tem muito mais coisa acontecendo, e a nossa protagonista tá muito corajosa, tá fazendo as coisas, sabe? Então eu gostei muito, eu acho que é um livro que até me prendeu mais do que o primeiro, e eu dei 5 estrelas pra ele. O primeiro eu favoritei porque teve uma conexão um pouco mais profunda, tem coisas do primeiro que eu nunca vou esquecer. Mas o segundo é muito bom no quesito de ritmo, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E me deixou com muita vontade de ler o terceiro logo. Eu espero não ficar tanto tempo sem ler essa trilogia como eu fiquei entre o primeiro livro e o segundo. Acho que eu levei mais de 1 ano ou 2 anos pra ler. Mas é isso, é uma trilogia que eu recomendo bastante. E o primeiro ainda tá no Kindle Unlimited até hoje. Depois eu li Jogos de Herança. É um livro que eu queria ler há muito tempo, porque eu acho a sinopse muito legal e eu tinha certeza que era um livro que eu ia pegar e ia ser uma leitura fluida, as coisas iam acontecer. Só que eu tenho um livro físico e ele está em Belém, então eu tava aqui em Santa Maria querendo ler o livro, mas eu não tinha ele e eu me recusava a ler por Kindle, por e-book, comprar o e-book, porque eu pensei, cara, eu já tenho um livro físico, eu vou esperar até ter o livro em mãos para eu poder ler. E aí, como eu fui pra Belém nas férias de julho, né, agosto, eu li quando eu estava lá. E foi muito bom, foi uma leitura muito boa, uma leitura que também me remete muito a essa minha viagem de férias, sabe? Eu lembro de onde eu estava lendo, os locais que eu estava em casa, eu estava na casa da minha tia, sabe? Foi muito bom. Nesse livro, então, a gente vai ter uma vibe bem entre facas e segredos, né, que é a Avery, que é uma garota que, do nada, ela recebe uma bolada de dinheiro, ela é herdeira de um cara que ela nunca viu na vida dela. E aí, a única regra é que pra ela ganhar esse dinheiro, ela tem que morar na mansão dele, com a família dele, por 1 ano. Então lá, ela vai tentar, além de sobreviver com a família dele, né, que não tá nada feliz por ela ter ficado com todo o dinheiro,
ela vai tentar descobrir qual é a relação dela com aquela família, por que ela foi herdeira daquele cara, e também vai acabar se envolvendo com os netos dele, que deveriam ter recebido o dinheiro e não ela. Enfim, é um livro assim, que cada capítulo é uma pista, é uma coisa que a gente quer descobrir e tal. Tanto que eu terminei ele e eu queria ler o segundo, mas eu não tinha o segundo. Mas agora nessa promoção que teve da Amazon, eu comprei o box, que ele entrou em promoção. Então eu tô aqui com o box e eu tô prestes a pegar o segundo e o terceiro, assim, um atrás do outro, sabe? Tô só lendo algumas coisas que eu tenho que ler antes, que estão na minha meta do ano. Mas é uma trilogia como um todo, que eu vejo todo mundo falar bem, que os livros são rápidos, que os livros tiram qualquer um da ressaca literária. E pra Jogos de Herança eu dei 4 estrelas e meia. Depois eu li Ex-Mulher, que é um thriller psicológico. Nesse thriller a gente vai ter ali um cara, a esposa atual dele e a ex-mulher dele. E logo na primeira página a gente já sabe que esse homem foi assassinado. E aí a gente vai então ficar intercalando entre momentos do presente, né, com a investigação da morte desse cara, e do passado, né, dessa relação tensa entre ele, a esposa atual e a família dele, né, a ex-mulher e também os filhos anteriores. E é um livro assim que a tensão vai escalando e a gente vê que as personagens não são confiáveis, porque em um capítulo uma fala uma coisa, em outro capítulo a outra fala o inverso. Então assim, a gente não sabe em quem confiar. A gente sente aquelas duas mulheres começando a ficar loucas e a gente sente que em qualquer momento vai dar merda. Então é um livro muito bom. Eu lembro que eu li assim muito rápido, em 2 ou 3 dias, porque os capítulos são curtos, eu queria saber o que ia acontecer. Eu só não dei uma nota tão mais alta do que a que eu dei 3 estrelas e meia, porque eu não gostei tanto do final. Eu acho que faltou ali a autora ser mais corajosa no final, tá? E ela deixou umas coisas meio mal explicadas. Mas fora isso, é um livro muito legal, eu recomendo bastante. Depois eu li A Maldição do Mar. É um livro que eu li assim, sem muitas expectativas, eu amei. E só depois disso é que eu descobri que é um livro que as pessoas não gostam tanto. Porque a minha amiga falou, nossa, tu é a primeira pessoa que eu vejo falar bem desse livro. Eu fiquei, caramba! E depois eu pensei, nossa, que bom que eu não sabia, porque quem sabe, se eu já fosse com esse pensamento de que não é tão bom, eu não teria gostado tanto, sabe? É um livro que vai se passar ali numa cidadezinha marítima, então é uma cidade costeira ali na beira do mar, tem ilha e tem pescadores e tal. E há muitos anos atrás, nessa cidade, 3 mulheres foram acusadas de bruxaria e morreram, foram assassinadas, né, na verdade, afogadas no mar. E desde esse acontecimento, essa cidade nunca mais foi a mesma, porque uma maldição caiu ali. Então, todo ano no verão, garotos são assassinados. Então, as pessoas dizem escutar um canto, como se fosse um canto de sereia vindo do oceano, e depois encontram esses garotos, normalmente jovens, afogados. E essa maldição, então, perdura por anos e anos, séculos nessa cidade, tanto que já virou quase um evento turístico. Então, todo ano ali começa a chegar o mês próximo de férias, é o mês que também isso aconteceu, as pessoas começam a viajar para a cidadezinha para ver se é a maldição de verdade, gera todo um entretenimento ali para as pessoas. Enquanto isso, a gente acompanha então a protagonista, que é uma garota simples que mora lá, e ela tem aquele dia a dia dela de adolescente, ensino médio, férias e amigos e tal, ao mesmo tempo que ela vai passar então por essa maldição tentando sobreviver, né? E tentando fazer com que um garoto ali que ela tá se apaixonando não seja um dos afogados. E é um livro também que se conectou muito com as minhas férias, porque eu lembro de estar lendo ele quando eu fui tomar banho de rio, quando eu tava ali nos momentos, numa rede lendo. Então me traz memórias boas, e eu lembro também que é uma ambientação sombria, só que super interessante. Eu adoro esse tipo de ambientação, tanto que eu fiz um vídeo sobre isso, né, uns 2 vídeos atrás, de livros que são ambientados nessa questão costeira, com sereias piratas e navios e praias, oceano. E foi um vídeo que foi inspirado justamente por essa leitura. Então, para Maldição do Mar, eu dei 5 estrelas e favoritei. E a escrita também eu adorei. Eu vi que a mesma autora tem outro livro, que é O Bosque das Coisas Perdidas, que, se eu não me engano, é com bruxas.
Então, assim, eu tô muito empolgada pra ler isso também. Eu sinto que eu quero ler tudo que essa mulher já escreveu. E é isso, então. Se vocês já ouviram falar muito mal desse livro, deem uma chance, porque, assim, eu gostei. Então, vocês podem gostar. Depois eu li um dos suspenses que tá mais falado. Hoje em dia, agora, tá parando um pouco, mas eu acho que 1 ou 2 meses atrás só falavam desse suspense, que é A Empregada. Então, nesse livro eu li, inclusive, em conjunto com a minha amiga. E foi muito legal, porque a gente tava fazendo um cronograma ali diário, a gente ficava comentando o fim do cronograma no WhatsApp e surtando juntas, fazendo teorias, então assim, foi muito legal. Esse livro, então, a versão em inglês está disponível no Kindle Unlimited. Se você lê um pouquinho inglês, já pega ele, porque ele tem uma escrita super simples. Eu vi até algumas pessoas criticando a escrita dele, dizendo que é muito básica, ele é meio mal escrito na edição em português. Não sei também se pode ser culpa da tradução, mas a edição em inglês, que foi que eu li no Kindle Unlimited, é muito tranquilo de entender. Então, assim, talvez por ser uma escrita mais amadora, mais simples, seja um bom livro para você treinar o seu inglês, enfim. Eu lembro que eu lia, nem parecia que eu tava lendo um livro em inglês, porque eu tava num ritmo assim normal, sabe? Porque normalmente quando eu leio em inglês, o meu ritmo fica 2 ou 3 vezes mais lento. Mas, enfim, nesse livro vai ser contada a história de uma garota que ela já passou por poucas e boas na vida, ela tem ficha criminal, então, assim, ela tem dificuldade de encontrar um emprego e permanecer nesse emprego. Até que finalmente, né, ela consegue, ela vai numa entrevista e a pessoa liga de volta pra ela, ela fica muito feliz e tal. E o emprego que ela consegue é como empregada numa casa. Uma casa, assim, de pessoas muito bem financeiramente, pessoas ricas, assim, meio que um subúrbio, sabe? E basicamente nesse emprego ela vai morar nessa casa deles, ela vai ficar lá, vai cuidar das compras, vai limpar, manter tudo organizado, de vez em quando vai cuidar ali da filha deles, né, da criança. E tudo bem, tudo parece às mil maravilhas, parece tão bom que talvez ela devesse ter desconfiado que era bom demais. Algumas coisas começam a acontecer, principalmente em relação com a mulher que contratou ela, né, que é a esposa ali do cara, a mãe da criança, a dona ali da casa, né? A princípio a impressão que a empregada tem que ela é uma grande perua ali, que ela vive a vida dela de fazer encontros com as outras vizinhas e não sei o quê. E essa mulher, ela começa a fazer meio que um abuso psicológico com essa empregada. Ela começa a falar coisas e depois esquecer que falou. Ela começa a pedir para essa empregada fazer coisas. E depois que a empregada fez, ela briga, dizendo que não tinha pedido para ela fazer aquilo. E as coisas começam pequenas, mas vão ficando cada vez mais tensas, assim. E aí a gente, junto com a nossa protagonista, começa a ficar toda hora pensando, cara, vai embora dessa casa, porque esse povo aí é completamente pirado das ideias. É um livro, assim, que o plot dá pra adivinhar. Pelo menos ali em 40% no meio, a gente já começa a ter uma ideia do que pode ser aquilo ali. Mesmo assim, quando acontece, é muito bom. Então é uma leitura que eu recomendo muito pra quando se quer se distrair, ou então ler um livro que tenha um apelo de te ficar mesmo conectado, sabe? Então, eu gostei bastante da leitura, se não me engano eu dei 4 estrelas. Depois eu li Diz que Tê para Titias, que é um livro meio que comédia, misturado com romance, misturado com suspense. É uma salada o livro. E nesse livro a gente vai acompanhar ali uma garota que ela meio que sem querer mata um cara. E aí ela vai precisar da ajuda das tias dela, que são várias senhorinhas ali. Não lembro se elas são... Elas têm várias ascendências, assim, uma mistura. Mas elas são em parte chinesas, em parte da Indonésia, eu não lembro direito. Mas enfim, essa questão cultural muito forte no livro, inclusive. E essas titias dela, as tias dela, vão ajudar ela a se livrar desse corpo. Mas aí as coisas, nossa, vão escalando de uma forma... É um livro completamente impossível de ter acontecido na vida real, tá? Ele não se propõe a ser realista. E ao mesmo tempo vai ter um pouquinho de romance ali, que a gente vai acompanhar um pouco do passado da protagonista com o presente. É uma leitura divertida. Eu confesso que eu me diverti mais, assim, do início pro quase final, 70%. O final dele, ele atinge um nível, assim, de sem noção, que aí eu perdi a conexão um pouco, porque eu fiquei, não é possível. Isso aqui é conveniente demais. As coisas são muito convenientes, muito irrealistas, sabe? Mesmo que a gente compre a ideia do livro,
tem um limite, assim, de realidade que ele ultrapassou. Enfim, e aí eu não curti tanto o final do livro, mas mesmo assim, eu gostei muito da família, eu gostei muito da cultura que é apresentada ali, da relação entre elas, sabe? Eu achei muito interessante. Então, é uma leitura que vale a pena ser feita, tá? E eu dei 3 estrelas pra ele. Depois eu li um dos melhores livros do ano, que é parte de um projeto que a gente tá fazendo de leitura viajante. Então, é um livro que tá sendo enviado de uma pra outra, e aí a gente vai lendo, fazendo marcações e fazendo anotações. Tá sendo muito especial, que é A Casa no Mar Cerúleo. Então, esse livro é da Sara e ela mandou pra mim. Eu li, mandei pra Laura, depois a Laura já mandou pra Sara, outra Sara. E aí só falta a última pessoa ler, né? Que depois o livro vai voltar pra dona original dele. E tá sendo muito divertido. Fora essa experiência toda, o livro em si, ele é muito especial. É um livro muito incrível, com uma mensagem assim muito forte de lealdade, de preconceito também, de como as pessoas diferentes são tratadas de forma como se elas fossem medonhas ou como se elas fossem perigosas, sendo que elas só querem ali existir, sabe? Enfim, nesse livro a gente vai acompanhar um reino assim meio... É realismo mágico, digamos assim. É uma sociedade parecida com a nossa, meio urbana, assim, normal. Mas existem algumas criaturas mágicas que vivem nessa sociedade e em alguns momentos meio fora dela, sabe? E aí o nosso protagonista, ele é tipo um assistente social que viaja em orfanatos dessas criaturas, crianças que nascem com alguma habilidade mágica, pra ver se elas estão sendo bem cuidadas, bem tratadas, etc. E aí ele é enviado no orfanato que ninguém sabia que existia, que é a Casa no Mar Cerúleo. É um orfanato especial que as pessoas não divulgam a existência dele, porque ali as criaturas que vivem ali, no caso as crianças que vivem ali, são consideradas muito perigosas. Então ele vai lá pra realmente definir se esse orfanato deve ser fechado ou não. E aí esse livro, ele é engraçado, ele é fofo, e ele passa uma mensagem assim, de esperança, sabe? Da vontade da gente viver novamente, porque ele é muito fofo. E as crianças, os personagens todos são muito bem construídos e muito especiais e fazem a gente se apegar a todas, sabe? Então, assim, foi uma leitura que eu chorei várias vezes e lágrimas, assim, de felicidade, sabe? De quentinho no coração e não de tristeza. E se tornou uma das melhores leituras desse ano. Eu dei 5 estrelas e favoritei A Casa no Mar Cerúleo. E eu recomendo muito que vocês leiam, que todo mundo leia esse livro. Bom, está acabando já, faltam 2 livros. Em seguida a gente tem Coroa de Sombras, que é uma fantasia única. Isso me pareceu muito interessante, porque eu pensei, cara, um livro de fantasia único, que eu não vou ter que entrar no esquema de pirâmide e ler vários livros depois. Em Coroa de Sombras a gente vai acompanhar ali uma garota que ela quer, bota na cabeça dela que ela quer conquistar o rei, depois se tornar rainha, casar com ele, se tornar rainha e matar ele e ser dona de tudo ali, ser a grande poderosa, enfim. Esse é o plano dela, tá? Mas o livro, gente, não é tão bom não, porque assim, apesar dele ser muito conhecido pela frase inicial dele, que ele começa ali com uma frase super de efeito, sabe? É um livro meio mal escrito que parece uma colcha de retalhos de várias outras fantasias. Aí ele pega vários clichês, um daqui, um dali, um daqui, e junta tudo, faz uma sopa e virou ele, sabe? O próprio protagonista parece uma junção de Darkling, de Sombriossos, com Azriel, de Acotar. Pegaram ele, misturaram e se tornou isso. A protagonista em si, tentam construir ela como uma vilã, mas ela é pouquíssimo consistente, sabe? Não faz sentido. As motivações dela não fazem sentido nenhum. O plano dela de casar com o cara, matar ele e virar rainha não faz sentido nenhum, porque pensa, a mulher ia lá numa cidade patriarcal, casa com o rei, mata ele, se torna viúva, acha que ela vai continuar com o poder? Óbvio que não, ia dar um jeito de tirar ela do poder na hora, no momento que o cara morresse, sabe? Então não faz sentido nenhum, a gente não compra o plano dela, não compra a história, sabe? A fundamentação da história, a motivação inicial, sabe? E, enfim, tem alguns momentos interessantes e legais da personagem. Eu achei que ela tinha muito mais química e muito mais, assim, conexão com outro personagem, nem tanto esse rei aí, que, enfim, eu achei bem sem graça.
Mas é isso, então foi um pouquinho decepcionante o livro. Tirando tudo isso, não dá pra negar que é uma leitura fácil, uma leitura farofa, assim, que a gente lê muito rápido e fica um pouco interessado realmente pra saber o que vai acontecer no final. Então, às vezes, vale a pena até porque é um livro único. Então, tu pode ir lá ler ali pra passar o tempo e não vai ficar amarrado a outros livros, sabe? Mas mesmo assim, existem fantasias muito melhores por aí. E aí, pra esse livro, então, eu dei 2,5 estrelas. Pra finalizar, o último livro que eu li no mês de setembro foi Loucos por Livros, o primeiro livro da Emily Henry que eu leio. Eu tinha um pouco de medo de ler e não gostar, ao mesmo tempo que eu vejo só gente falando bem desse livro. Eu vejo algumas pessoas específicas que eu acompanho e gosto falarem bem mal da Emily Henry e não gostarem dos livros dela, enfim. Então eu tava com medo, mas ao mesmo tempo eu tava empolgada pra fazer essa leitura. E ainda bem que foi uma leitura muito boa. Os personagens são muito bem construídos, o romance é muito bem feito. Não tem aqueles problemas assim que a gente encontra em tantos romances de falta de comunicação, de personagens imaturos, de umas problemáticas que parece que é só na cabeça deles ali, que a gente não vê como se fosse nada muito importante. Aqui em Loucos por Livros tudo faz muito sentido, sabe? É tudo muito coerente. E os personagens são muito maduros e muito adultos. Então a gente vai acompanhar uma editora de livros que ela é muito focada no trabalho dela, no emprego dela, etc. E a irmã dela meio que obriga ela a tirar férias numa cidadezinha, dessas cidadezinhas assim, country dos Estados Unidos, onde existem vários clichês de pessoas que vivem numa cidadezinha, enfim. E aí elas vão pra essa cidade tentar viver vários clichês de livros. E elas vão ali tentar dormir olhando pras estrelas, sair no encontro com um lenhador, com um fazendeiro e coisas assim, sabe? E ao mesmo tempo ela acaba batendo ali de frente com um cara que ela conhece lá em Nova York, onde ela trabalha. Um cara que é meio que rival dela ali, que eles já se viram uma vez e não tratou ela muito bem. Então, ao mesmo tempo que a irmã dela quer que ela viva essa experiência de cidadezinha pequena, ela acaba se aproximando um pouco desse cara, que é lá de Nova York, que no início eles não se deram muito bem, mas que ela se vê ali se identificando muito com ele em alguns aspectos. E é um livro muito bom, gostei bastante. E fiquei assim mais aliviada e mais empolgada em ler outros livros da Emily Henry. Porque ultimamente nem todos os romances têm funcionado muito comigo, justamente porque muita coisa me irrita nos romances, sabe? Mas aí foi até um alívio, assim, de ler um livro de romance maduro e bem construído, com personagens bem coerentes, sabe? E é isso, então. Pra Loucos por Livros eu dei 5 estrelas e eu favoritei. E eu terminei o meu trimestre de uma forma muito boa. Eu olhando assim em retrospecto, foi um trimestre de leituras muito bom, muito produtivo e com muito livro bom, assim. Até os livros mais medianos, assim, eu não passei tanta raiva. Eu até aproveitei bastante as leituras, mesmo que não fossem tão bons, sabe? Então eu gostei de quase todas as minhas leituras. Eu acho que os melhores, assim, foram A Casa no Marcerulho, A Maldição do Mar e Loucos por Livros. É difícil bater esses, assim, do trimestre, tá? E então é isso, me contem aí qual foi o melhor livro que vocês leram nos últimos tempos, não precisa ser especificamente do terceiro trimestre. Espero que vocês tenham gostado, me falem das opiniões de vocês sobre os livros que eu falei aqui nesse vídeo hoje e tchau!